O naturalismo é uma escola literária que surgiu no ano de 1881, com a obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e trazia como base as teorias científicas da época. Como o realismo, o naturalismo surgiu como oposição ao romantismo, trazendo ideias de objetividade, racionalismo, descrições lentas, personagens reais e com análises psicológicas. Nos textos naturalistas, os personagens são considerados objetos do experimento científico do autor, com o intuito de provar as teorias da época, como o positivismo, darwinismo social e, principalmente, o determinismo. No naturalismo, apresenta personagens patológicos, imperfeitos, ambientes periféricos e de classes baixas, e traz à tona o instinto animal do homem, que é chamado de zoomorfização. O Cortiço é uma das obras mais importantes e conhecidas do período naturalista, escrita por Aloysio de Azevedo no ano de 1890. A história retrata a saga do português João Romão, visando enriquecer e ganhar importância. Com isso, ele conta com a ajuda de sua amante, Bertoleza, uma ex-escrava que trabalha feito uma máquina para ajudar o protagonista a enriquecer. Vale ressaltar que João Romão era um homem que abusava de seus empregados e não media esforços para alcançar seus objetivos, que muitas vezes incluíam Miranda, um comerciante estável e com muito mais posses que João. Movido pela inveja, principalmente quando o oponente ganha o título de barão, o nosso protagonista começa a perceber que ter dinheiro não é tudo, é necessário ostentá-lo. Com isso, realiza uma grande reforma no cortiço, onde antes viviam pessoas mais humildes, agora seria um lugar para a aristocracia. Quando João Romão ganha o título de barão, ele começa a fazer as pazes com Miranda. Afinal, agora ele era mais rico, mais poderoso e com o título de barão, começa a desenvolver sentimentos pela filha de Miranda e a pede em casamento. Porém, Bertoleza não apoia a ideia e exige a sua parte do capital, gerado pelo cortiço. Afinal, ela era a que mais trabalhava no local. Contudo, Romão, sendo um típico personagem naturalista, não irá dividir o seu dinheiro. Ele irá até os antigos donos de escravos da amante e a denuncia como escrava fugida. E, em uma tentativa desesperada de escapar da escravidão, a mulher comete suicídio. Vale ressaltar alguns personagens presentes no cortiço, como moradores locais, por exemplo, Rita Baiana, que corrompeu com a sua beleza e sensualidade, acabando com a vida de Jerônimo, um rapaz exemplar que acaba hipnotizado pela típica mulher brasileira. Como foi dito anteriormente, o Cortiço, por se tratar de uma obra naturalista, é fortemente marcada pelo determinismo. Esse determinismo atinge em especial alguns grupos sociais específicos. Um desses grupos que podemos citar são as mulheres negras, que são hipersexualizadas durante todas as obras, porque nelas atinge tanto o determinismo de gênero quanto o determinismo racial. Esse determinismo pode ser visto desde o início da obra, quando Aloysio de Azevedo introduz duas adolescentes. Uma dessas adolescentes, de 15 anos, filha de mulata, é descrita como tendo olhos luxuriosos de macaca. Diz que toda ela estava a pedir um homem. Já a outra adolescente, filha de português, é dita como flor do cortiço e descrita como loira e muito pálida, e, portanto, menina de boa família. O que exemplifica claramente a erotização destinada majoritariamente às mulheres negras, que, justamente por sua condição racial, são vítimas como objetos para suprir o prazer de homens brancos. O exemplo mais claro dessa hipersexualização se dá na figura da mulata Rita Baiana. Ela é descrita ao longo de toda a obra de forma erotizada. Um desses exemplos é claro no final do livro, quando ao dançar, ela é descrita como despertando um gozo carnal. Seu requebrado é dito como luxurioso e ela se diz afundando num prazer grosso, que nem azeite. O que deixa claro a visão determinista do autor, que coloca as mulheres mulatas nessa posição de objeto sexual ao longo de toda a narrativa. É claro que ainda resquícios dessa mentalidade determinista podem ser vistos na contemporaneidade, a exemplo de frases corriqueiras, como descrevendo mulheres pretas ou morenas como da cor do pecado, ou até em situações mais sérias, como peças publicitárias, a exemplo da mostrada na tela, em que o corpo negro é visto como apetitoso e é usado de forma comercial para vender um produto. Desse modo, é claro que ainda precisamos combater essas visões preconceituosas e estereotipadas que atingem principalmente mulheres racionalizadas. É importante comentar, de novo, sobre João Romão, que emigra de Portugal para a colônia em busca de ascensão econômica, e a partir daí começa a auxiliar pequenas vendas e evolui até conseguir o título de Visconde. Essa transição do valor econômico ao simbólico está ligada à transição das classes burguesas do século passado, na qual o poder econômico não satisfazia as necessidades humanas, almejando o poder político-social. Essa articulação é percebida entre o trabalho material e a ascensão econômica, pois sua riqueza vem tanto do próprio cotidiano quanto da exploração dos outros. Já no meio e final da narrativa, o personagem não faz nenhuma atividade material, apenas gerencia o trabalho dos outros, transformando-se em um grande investidor financeiro, criticando as atuais relações de exploração.
Em relação ao trabalho escravo, tem-se a sua representação principal em Bertaleza, personagem que, mesmo não ocupando oficialmente a condição de escrava de João Romão, apresenta tal comportamento de maneira híbrida, ou seja, submissa a ele. Mas, no final, quando sabe que será devolvida ao cativeiro, suicida-se como forma de libertação. A sua figura representa o escravo autodeterminado, em parte, e com certo poder de decisões, desviando-se um pouco da imagem de objeto que era comum, mas ainda assim presente. É possível observar isso no trecho a seguir. Você está muito enganado, seu João. Se cuida que se case e me atire à toa, exclamou ela. Sou negra sim, mas tenho sentimentos. Quem me comeu a carne tem de roer meus ossos. Então há de uma criatura ver entrar e sair ano, a puxar pelo corpo todo o santo dia que Deus manda ao mundo, desde pela manhãzinha até pelas tantas noites, para depois ser jogada no meio da rua como galinha podre? Não, não há de ser assim, seu João. O trabalho material é demonstrado pelo ofício coletivo nas pedreiras, que haviam se instalado no local logo no início da criação do cortiço, em que a luta contra a pedreira mostra o ser humano na tentativa de mudar a natureza, torturando o próprio corpo para tal. É um trabalho alienante, visto que não existe a autodeterminação, ou seja, é determinado de fora sob o comando e supervisão de outros que estão externos às dores. O universo trabalhista é uma centralidade na obra, sendo focalizado em suas inúmeras faces. O trabalho escravo como base de sustentação da aristocracia urbana, o trabalho assalariado como forma de sobrevivência material e o trabalho como forma de crescer socialmente, baseando-se nos outros. Pela minha análise com a leitura do paradidático, percebi que a exploração trabalhista é enfatizada, além de muitos outros casos, na ação de João Romão de crescer socialmente e, para isso, precisar se livrar de Bertoleza, mostrando que ela foi apenas um obstáculo que representa essa trajetória.